pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Testando. Eu sou a professora Léa Mara e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Introdução à Análise Sintática. Esse daqui é o vídeo da parte 2 da aula de Introdução à Análise Sintática, ok? Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou colocar aqui em cima nos cards. Não deixe de ver primeiro a parte 1 para depois você vir para cá, tá bom? Para você poder fazer o caminho ordenado, né? A gente aprendeu na primeira parte que sintaxe é organização, então já comece se organizando. Veja a parte 1 e depois vem para a parte 2, tá bom? Então, espero que vocês tenham estudado bastante para essa aula de hoje, para já ir firmando aí os conhecimentos da aula anterior, para vocês poderem deslanchar nessa aula de hoje com os muitos e muitos conceitos que eu vou colocar aqui hoje, tá bom? Então, vamos para a aula. Como eu havia dito no primeiro vídeo, essa aula de Introdução à Análise Sintática tem como objetivo dar auxílio a você que está iniciando os estudos de análise sintática, porque realmente é um estudo mais complexo e precisa de orientação para que você não se perca nas muitas possibilidades de análise, nos emaranhados termos oracionais, nos conceitos e principalmente na aplicação desses conceitos dentro da oração, certo? Então, hoje o que nós vamos nos ater aqui? Hoje nós vamos falar sobre, basicamente, os termos oracionais. Vamos entender como é que se dá a organização desses termos e, como último momento desse vídeo, eu vou passar para vocês a fórmula, a organização que vocês têm que usar sempre para poder aplicar na análise sintática. Não interessa se essa análise vai ser feita em cima de um período simples, bem curtinho, com 3 palavras, ou se vai ser feita num período longo, extenso, ou em um poema. Não importa, a fórmula que você vai usar vai ser sempre a mesma, certo? Não sai daí, aguarda que no final eu vou explicar direitinho para você, mas também não adianta pular para lá, porque você precisa entender os conceitos para fazer a aplicação lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Quando você vai iniciar os teus estudos de sintaxe, você que está aí debruçado sobre a sua gramática, é muito comum que você veja já de cara os termos essenciais, integrantes e acessórios, não é verdade? E o que, afinal de contas, isso quer dizer? Gente, entender essa lógica é o começo de tudo, tá? Se você não entender o que significa essa lógica, o resto você vai ficar meio que boiando. Então, vamos entender logo? Perceba a importância. Eu quero chamar a atenção de você para a importância desses nomes. Termos essenciais, integrantes e acessórios. O que isso quer dizer? Perceba comigo a força disso. O que é um termo essencial? Essencial é aquilo que não pode faltar. Não é verdade? Essencial é o que tem que ter, gente. É essencial. Não dá para ficar sem. Verdade? Pois bem, dentro da gramática, há termos sintáticos que são considerados essenciais. É impossível você fazer qualquer análise sintática sem entender muito bem como esses dois termos se comportam. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Mas se eu não entendê-los, se eu não souber quem são e como eles se comportam, todo o restante da minha análise sintática está comprometida. Por quê? Porque eu estou ignorando os termos essenciais. E isso não é possível, certo? E aí, depois dos essenciais, você vai ter os termos integrantes. Olha esse nome. Integrante é aquilo que vem para integrar, para complementar. Ora, se algo precisa ser integrado, complementado, é porque em algum momento ficou faltando alguma coisa. Então, significa que em alguns momentos na sintaxe vai haver situações em que a oração vai me dar alguns termos que não serão suficientes e aí eu precisarei de outros que complementem o sentido desses termos.
É isso que é um termo integrante, ele vem para complementar, certo? E por último, nós temos os termos acessórios. Olha que nome maravilhoso! Acessório. O que é um acessório, gente? Acessório é aquilo que é dispensável, né? Se você parar para pensar, ele é dispensável, ele não é tão importante assim. Dá para você sair por aí sem acessórios, não dá? Dá para sair sem colar, sem brinco, sem óculos, até dá, sem problema nenhum. Mas quando os termos acessórios estão presentes em você, o que eles fazem? Eles informam sobre você, né? Eles informam, se eu passo por alguém, a pessoa tá cheia de dreads maravilhosos, que eu acho lindo, me informa sobre a personalidade ousada, original, criativa da pessoa, certo? Senão, eu já não recebo tantas informações, né? A pessoa é assim, sem muita coisa apetrecha assim como eu, você não tem muita informação, não é verdade? Mas o termo acessório dentro da gramática, ele vai exercer essa função. Ele não é obrigatório, ele não é nem necessário, mas quando ele está presente, ele informa muito, certo? Ele traz informações interessantes para dentro da oração, beleza? Então, assim, quando você for observar esses termos na gramática, eu quero muito que você se prenda a esses nomes, porque é isso que vai começar a fazer com que o estudo da análise sintática tenha sentido para você. E para início, nós vamos falar sobre, obviamente, os termos essenciais, ok? Então, o que a gramática chama de termo essencial? Verbo e sujeito. Verbo e sujeito, certo? É assim que você vai começar a análise, nessa ordem, de qualquer análise sintática que peçam para você. Não importa se o período é curtinho, ou ele é longo, ou ele é retirado de um poema, não importa. Sempre, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o verbo, depois achar o sujeito dele, beleza? Você pergunta para o verbo quem é esse sujeito, né? Vamos imaginar a seguinte oração. O cachorro pegou os meus sapatos. O cachorro pegou os meus sapatos. Nessa oração, quem é o verbo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar, cadê o verbo? O verbo é pegou. Quantos verbos eu tenho nesse período? Um só, né? Então, se trata de um período simples, é uma oração absoluta, beleza? Depois que eu localizar esse verbo, aí eu vou fazer a análise do sujeito. Eu vou identificar esse sujeito. E aí, entenda essa situação aqui, olha. O verbo, para você fazer análise sintática, o verbo sempre tem que estar lá. Por quê? Porque ele é parte essencial da oração, não é verdade? Inclusive, em análise sintática, a gente diz que ela é o estudo dos termos oracionais, não é verdade? Para que eu possa estudar os termos oracionais, é necessário que esses termos estejam dentro de orações. Para que uma oração exista, é necessário existir quem? O verbo. Oração só existe se houver verbo. Então, daqui você já tira a importância que o verbo tem para a sintaxe, ok? Então, o verbo sempre estará lá, possível de ser visto e analisado. Já no caso do sujeito, você precisa tomar cuidado, porque nem sempre o sujeito vai estar de tão fácil identificação. Por quê? Primeiramente, porque nós temos tipos de sujeito em que não é possível, por exemplo, eu circular o sujeito, como o sujeito desinencial, o sujeito indeterminado e principalmente a tal da oração sem sujeito. Mas, Léa, você não acabou de dizer que sujeito é essencial? Como é que o sujeito é essencial e ele não está na oração, querida? Para você perceber como é que o negócio é sério. Mesmo que a oração não tenha sujeito, é o caso de choveu muito ontem. Essa oração não tem sujeito. Chover é um fenômeno natural, não é verdade? Então ela não tem sujeito. Mas mesmo assim, eu preciso ter noção, analisar o aspecto desse verbo para saber qual é a relação que ele estabelece. Como é que eu sei que choveu muito ontem não tem sujeito? Porque eu sou capaz de analisar que esse verbo é uma ideia de fenômeno natural e verbos, quando exprimem fenômenos naturais, não possuem sujeito. Então, é uma oração sem sujeito. Eu preciso conhecer essa lógica de relação para que eu consiga dizer que aquela oração ali não tem sujeito. Então, mesmo que o sujeito não exista, eu preciso saber fazer a sua análise, a análise da inexistência dele,
certo? Porque tanto ele como o verbo estão juntos e shalonal, eles estão juntos e misturados, tá bom? Então não dá para eu sair por aí fazendo identificação de um e não a de outro. E eu quero frisar para você a importância de você, depois de identificar o teu verbo, localizá-lo, circulá-lo, você ir em busca do sujeito. Gente, por favor, existem pessoas que gostam de viver a vida de forma aventureira, né? E ignoram determinadas lógicas. Preste atenção no que eu falei para vocês no primeiro vídeo. Sintaxe é ordem, é organização, certo? Certo. Então aprendam a respeitar a hierarquia sintática. Eu não posso sair em busca de outros termos sintáticos enquanto eu não achei o verbo e o seu sujeito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu dei uma frase bem simplesinha para vocês. O cachorro pegou meu sapato. O cachorro pegou meu sapato. Ótimo. Aí eu vou ao verbo e pergunto. Verbo, quem pegou? Quem pegou? Essa pergunta, quem pegou, é uma pergunta que me ajuda a manter o controle da análise sintática. Sempre que eu quiser saber quem é o sujeito, eu vou fazer duas perguntas para o verbo. Ou quem, verbo, ou o que, verbo, né? Vai depender se eu tenho ser, coisa, enfim. Então, eu sempre vou fazer essas perguntas nessa ordem. O que, verbo, quem, verbo. Essas duas perguntas vão me levar à resposta do sujeito. O carro bateu na ponte. O que bateu? O que bateu? O carro. Sujeito. O cachorro pegou meus sapatos. Quem pegou meus sapatos? O cachorro. Então, eu faço essas perguntas e eu acho sempre o sujeito. Aqui, nesses exemplos, tá super simples, super de boa, porque o sujeito tá logo ali do ladinho do verbo, não é verdade? Mas em orações em que as frases estão ou com o sujeito pós-posto, né, que é depois do verbo, ou com o sujeito distante do verbo, essas análises, essas perguntinhas podem servir muito para livrar você de situações problemáticas, inclusive em relação às concordâncias sujeito e verbo, ok? Então, assim, ó, por exemplo, tem uma frase que é muito pegadinho, que é tipo assim, caiu a ponte. Caiu a ponte. Essa frase me lembra que quando eu te dei duas perguntinhas para saber sobre sujeito, né? O que verbo e quem verbo. Essas duas perguntinhas, elas são muito semelhantes a outras duas perguntas que se faz para achar o objeto direto. Quais são as perguntas para eu achar o objeto direto? Verbo o que, verbo quem. Ué, só mudou a ordem. Pois é, mas em uma eu acho o sujeito e na outra eu acho o objeto. Vamos observar primeiro nesse do cachorro aqui. Na do cachorro eu vou ter o cachorro pegou meus sapatos. Quem pegou? O cachorro. O cachorro pegou o que? Os sapatos. Esse daí é o meu objeto direto. Então perceba que essas perguntas em ordem diferente vão me dar termos sintáticos diferentes, certo? Tudo bem, dá pra compreender isso, né? Um macete simples, beleza? Onde é que tá a complicação? É se eu não respeitar a hierarquia sintática. Aí vem lá a minha frasezinha sem vergonha. Caiu a ponte, tá lá na prova. Caiu a ponte, querem que eu dê análise sintática, faça a análise da função sintática da palavra ponte. Então eu olho para essa frase e penso, poxa, caiu o quê? A ponte. Eita, eu aprendi que a pergunta para achar objetos diretos é verbo o quê? Caiu o quê? Ponte. Então ponte é o objeto direto do verbo cair. Lê do engano? Claro que não. Por que seria? A minha pergunta para você é, cadê o sujeito? Você analisou, você achou o verbo, caiu. E o sujeito, você achou? Se caiu é verbo e ponte é o objeto direto? Quem é o sujeito? É oração sem sujeito, por acaso, esse negócio? Não se encaixa,
nas regras de oração sem sujeito. Então, cadê o sujeito? Ele tem que existir. Na verdade, o sujeito é ponte, só que a oração ela está invertida, o sujeito está pós-posto. Então, olha só o problema que é você não respeitar a hierarquia dos termos. O que essa pessoa fez ao analisar dessa forma? Ela analisou o verbo, já perguntou o verbo o quê e achou o que ela chamou de objeto direto, sendo que ela não lembrou que não fez a análise do sujeito. Então, por isso eu bato nessa tecla. Tenha sempre a certeza de que depois que você achar o verbo, você vai procurar o sujeito, certo? Porque nesse caso, a ponte é o sujeito de caiu. Então, a ponte caiu. E caiu, nesse caso, acaba sendo um verbo intransitivo. Beleza? Tudo bem? Então, perceba que há pegadinhas. E você ficar dentro da ordem que eu tô te dando de análise é muito importante para evitar que você tropece nessas pegadinhas por aí. E aí a gente chega aos termos integrantes da oração, né? Como nós já falamos, são termos que vêm para complementar uma determinada circunstância dentro da oração que esteja faltando. Se você for analisar, se você pegar, por exemplo, um carro, você tem ali termos essenciais, que você pode dizer que é o motor, a carroceria, né, para que esse carro exista, né, digamos assim, e você precisa ter termos integrantes para que ele funcione, não é verdade? Sem pneus, por exemplo, você não vai a lugar algum. Certo? Sem a marcha, você não vai a lugar algum. Então, eles são termos integrantes. Se eles não estiverem presentes, o carro não funciona. E é a mesma coisa dentro da oração. Na oração, além dos termos essenciais, que é o verbo e o sujeito, eu vou ter esses termos integrantes que nem sempre eles vão precisar estar na oração, mas quando eles precisam estar, não tê-los é um defeito grave de sintaxe, tá bem? Então, o que eu estou chamando de termos integrantes? São, por exemplo, eu tenho os complementos verbais. Quem são os complementos verbais? Objeto direto, indireto. Os complementos nominais, que são aqueles complementos que complementam um nome, beleza? Eu tenho o agente da passiva, que é aquele que trabalha dentro da passiva analítica, e eu tenho os predicativos, certo? Então, vamos entender aqui um pouquinho. Vamos pegar a frase, o cachorro pegou meu sapato, tá? Vamos continuar com ela. Então, nessa frase, eu já sei que eu tenho que identificar o verbo, identifiquei pegou. Eu já sei quem é o meu sujeito, já perguntei pro verbo, ele me disse que é cachorro. Cachorro é o sujeito simples, beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso saber, será que essa frase precisa de complemento? Quem é que vai me responder se eu tenho termos integrantes ou não? Quem é que vai me ajudar a descobrir isso? O verbo, entendeu? Volta para o verbo. Achei o verbo me ajudou a achar o sujeito. Agora eu volto para o verbo. Eu vou voltar para o verbo para quê? Porque eu preciso saber se esse verbo vai pedir complemento, se esse verbo não vai pedir complemento. E eu preciso saber se ele é um verbo de ação, verbo de ligação. Enfim, para eu continuar a análise sintática, eu tenho que voltar para o verbo e não só mais identificá-lo. Agora eu preciso entender a natureza verbal, para que eu possa entender quem são os integrantes que eu vou precisar. Aí eu volto para esse verbo e avalio da seguinte forma. Bom, será que esse verbo... A primeira pergunta que eu vou fazer para o verbo nessa volta. Será que esse verbo é um verbo de ligação ou ele é um verbo de ação? Se ele for um verbo de ligação, ele vai estar exprimindo estado, características, certo? Como Juliana é feliz. Feliz é uma característica da Juliana, certo? Ela não está exercendo ação nenhuma, ela está quietinha no canto dela sendo feliz. Beleza? Não significa ação. Ou eu posso dizer, Juliana anda feliz. E esse anda não ser necessariamente que ela está andando, mas se eu sentir, a sensação que ela tem tido ultimamente é de felicidade. Então, esses são verbos que a gente vai chamar de ligação.
ou então o verbo de ação, que é o verbo de ação propriamente dito, né? João jogou a bola. Jogou é o verbo de ação. Nesses casos, perceba, essa análise vai fazer total diferença. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que os termos integrantes são quais? Complementos verbais, objeto direto e indireto, complemento nominal, predicativo e o agente da passiva. Se eu olho para o meu verbo e ele é um verbo de ligação, o único integrante possível para trabalhar com ele é o predicativo. Entendeu a importância de eu saber uma coisa para eu conseguir explicar outra? Se eu não souber analisar o meu verbo, eu não sei quem é o complemento seguinte. Uma coisa está ligada à outra. Então, se eu estou diante de um verbo de ligação, o meu complemento, o meu termo integrante que eu vou precisar ver é o predicativo. Não tem como eu dizer o céu está. O céu está. E aí, que está é esse, gente? O céu está. Está, ok. Eu preciso trazer um predicativo. E aí, no caso, esse predicativo é o termo que integra o verbo de ligação. Então, sempre que tiver verbo de ligação, tem que ter o quê? Predicativo. Eles dois trabalham juntos, eles são termo. O predicativo é o termo integrante, é o que integra o verbo de ligação. Entende? Por outro lado, se eu tenho o cachorro pegou o meu sapato, pegar é uma ação, não é uma ação? Se o verbo for de ação, você sempre vai ter que analisar a transitividade verbal. Que isso? Pois é. O que eu tô querendo dizer com isso? Transitividade verbal é poder dizer se o verbo é transitivo, direto ou indireto, ou se ele é intransitivo. Lembrou? Isso está dentro da análise dos termos integrantes. Eu preciso reconhecer que aquele verbo precisa de termo integrante, certo? E aí, nesse caso, por exemplo, pegou. Se eu disser só, meninas, tu acredita que o meu cachorro pegou? Pegou o quê, gente? Pegou o quê, afinal de contas, né? Pegar é um verbo que exige complementação, beleza? E aí, nesse sentido, eu vejo que como ele exige complementação, eu vou chamá-lo de verbo transitivo, porque transitivo é aquele que transita, certo? O significado dele transita entre duas palavras. Já no caso de a ponte caiu, não precisa de complemento. Você não precisa de nenhuma outra palavra para você entender que caiu, gente. Caiu a ponte, socorro. Alguém ajuda, morreu alguém? Enfim, a ponte caiu. Esse caiu tem significado completo em si mesmo. Então, eu digo que ele é um verbo intransitivo. Então, perceba, para que eu consiga saber qual é o termo integrante, eu vou perguntar para quem? Para ele, a estrela da análise sintática, o verbo. Se ele é de ligação, o termo integrante é um predicativo. Se ele for de ação, eu tenho que analisar a sua transitividade verbal e a partir daí dizer qual é o complemento verbal que eu vou precisar. Será um objeto direto? Será um objeto indireto? Beleza? E lembrar que ainda existem os complementos nominais, né, que vão servir para complementar nomes. Como assim? Se eu digo, eu tenho medo de barata. Olha essa oração, eu tenho medo de barata. Qual é o verbo? Tenho. Quem é o sujeito dele? Quem é que tem? Eu tenho. Beleza, volto para o tenho e pergunto, eu tenho? Tenho o quê? Medo. Ter é um verbo de ação, de transitividade direta, que me leva para o objeto direto, medo. Perfeito. Seria tudo lindo e poderíamos acabar a análise aqui se por acaso medo não fosse uma palavra que exigisse complemento, mas medo exige. Medo de quê? Você me perguntaria se eu dissesse só, gente, eu tenho medo. Medo de quê? Certo? Aí você vem lá com o complemento nominal, de barata. E aí esse de barata seria o complemento nominal da palavra, do nome medo. Percebe como é que a coisa toda funciona? E não esquecer também da presença do agente da passiva que aparece nas passivas analíticas, né? A operação foi realizada pelo médico, beleza? Mas vamos segurando por aí. Deu para compreender como é que funcionam os termos integrantes? Perceba como tudo na oração é
junto e misturado. Uma coisa vai puxando a outra. E vamos nos aproximando aí do último termo oracional, que são os termos acessórios. Como nós falamos no início, o termo acessório é aquele que vem para trazer uma informação a mais, mas ele não é obrigatório. Se a gente pegar o carro lá como exemplo, o que é um termo acessório? O ar-condicionado do carro é acessório, o sol no carro é acessório, são acessórios bacanas, né? Mas você não precisa deles para tirar o carro da concessionária, não é verdade? Você dirige muito bem sem eles, beleza? Então isso é um acessório. Dentro da análise sintática, os termos acessórios vão funcionar de inúmeras formas. Vou pegar uma frase seca, vazia, de termos acessórios, e aí vamos tentar analisar. Perceba como é que as coisas vão ficando diferentes. Se eu pego a seguinte frase, cachorro é lindo, cachorro é lindo. Essa oração, do jeito que ela está trazendo mensagem para você? Você tá sentindo falta de alguma coisa? Se eu digo, ai gente, cachorro é tão lindo, cachorro é lindo, cachorro é lindo, né? Se eu digo isso para você, falta algo? Você não entendeu que eu tô morrendo de fofura por algum cachorro? Não precisa de nenhuma outra explicação. Acontece que, perceba, se eu começar a trazer elementos acessórios para dentro dela. Se eu digo, o cachorro é lindo, meu cachorro é lindo, este cachorro é lindo. Esses são termos acessórios. Se eu digo o cachorro, eu estou identificando. Se eu digo meu, eu estou me apropriando. Se eu digo este, eu estou localizando o cachorro. Então, os termos acessórios que eu vou colocando na minha oração informam, eles trazem informação a respeito dos termos que estão ali presentes. Entende isso? Eles não são obrigatórios, mas no momento em que eles estão, eles trazem informação, certo? Eu ainda poderia aumentar a informação dizendo meu, propriedade, cachorro é muito lindo. E esse muito seria também um termo acessório de intensidade, marcando que ele não é só lindo. Você acha que ele é lindo? Não, ele é muito mais que lindo, certo? E aí eu estou trazendo informações a mais para você. Então, quais são os termos, né, que estão dentro dessa ideia? Quais são as funções, que eu posso encontrar dentro dos termos oracionais? As seguintes funções: adjunto adnominal, adjunto adverbial, vocativo e aposto. Perceba comigo esses dois primeiros, adjunto adnominal e o adverbial. O adjunto adnominal, como o próprio nome já diz, é aquilo que vem junto a um nome. Junto a um nome, certo? Então, por exemplo, o cachorro, cachorro é nome. O é o adjunto adnominal. O meu, o este. Todos esses que eu coloquei na frente de cachorro são adjuntos adnominais. Por quê? Porque estão lidando diretamente com o nome. Tanto que se o nome pluralizar, eles vão ter que pluralizar também. Os cachorros, meus cachorros, estes cachorros, certo? Então, eles andam juntos, adjunto adnominal e o seu nome, beleza? Já os adjuntos adverbiais vão ser aqueles que lidam com verbos, advérbios ou adjetivos. Lembra dos advérbios lá nas classes gramaticais, quando você estudou morfologia? Que aí você tinha advérbio de intensidade, advérbio de negação. Então, o advérbio aqui é a mesma coisa, a mesma análise que você fazia lá na morfologia, você vai fazer na sintaxe, com a diferença de que na sintaxe você vai chamar de adjunto adverbial, certo? E nessa frase, o cachorro é muito lindo, eu tenho o adjunto adverbial muito, que é um intensificador do adjetivo lindo, certo? Então, observe que esses termos, eles vêm para dar uma recheada na frase, mas eles não são obrigatórios. Temos ainda o vocativo, que é um chamamento, né? Juliana, traga o cachorro. E a Juliana é a pessoa com quem eu estou falando. Então, é um chamamento, também não é um termo obrigatório dentro de uma oração.
na verdade até um termo externo, né, considerado, e o aposto, que é uma explicação sobre alguma coisa que eu disse antes. Então, se eu digo Rio de Janeiro, cidade maravilhosa é o aposto de Rio de Janeiro, porque busca ser uma explicação, né? Apesar de a coisa toda estar meio capenga por aqui ultimamente. Gente, ficou clara essa lógica que rege a análise sintática, a hierarquia dos seus termos? Eu espero ter ajudado vocês a se encontrarem mais dentro desse estudo, ok? E para facilitar ainda mais a análise sintática para vocês, vamos àquela fórmula que eu tinha prometido antes. Na verdade, são 5 passos que você deve seguir sempre na hora de fazer a tua análise sintática, ok? E os passos são os seguintes. Primeiro, ache o verbo e circule-o para que você sempre tenha esse verbo visível para você. Segundo passo, identifique e classifique o sujeito. Mesmo que você não esteja vendo o sujeito na oração, é necessário falar da relação sujeito-verbo, ok? O terceiro passo, você volta para o verbo e pergunta a ele, analisa se esse verbo é de ação ou de ligação, porque isso vai modificar o complemento que ele vai utilizar. Se vai ser um complemento verbal ou se vai ser um predicativo, tá bem? O quarto passo é exatamente você localizar esse complemento, certo? Então, identifiquei que o meu verbo é um verbo de ação, então ele é um transitivo. Beleza, se ele é um transitivo, ele vai exigir complementação, né? Ele é um transitivo direto, indireto, ok? Aí você vai achar qual é o complemento dele, se é um objeto direto ou indireto. Então, achar o complemento adequado para aquele verbo é o quarto passo. E se ele for um verbo de ligação, achar o predicativo, né? Ou se ele for um intransitivo, não achar complemento nenhum, passar para o outro elemento. Beleza, se acontecer isso, ele é um verbo intransitivo, então não tem complemento. Ótimo, não tem problema, mas você precisa identificar essa relação. Então você não pode pular o quarto passo, beleza? Depois que você fizer a análise do complemento, aí você vai para o quinto e último passo da análise sintática, que é identificar esses elementos acessórios, certo? Saber quais são os termos acessórios que estão ali presentes. Esses termos acessórios, geralmente, eles vão ser o que sobra, né? Você vai tirar os núcleos, núcleo do sujeito, núcleo do objeto. Eu vou retirar os núcleos e o que sobra no entorno vão ser geralmente os meus termos acessórios, certo? Numa outra aula a gente vê isso com mais atenção. No momento eu vou trazer ao menos uma oração para a gente colocar aqui e podermos fazer essa análise juntos. Então vamos imaginar a seguinte oração: minha mãe ganhou uma viagem para Paris. Nessa oração eu vou perguntar quem é o verbo. O verbo é ganhou. Ótimo. Qual é? Então eu tenho o meu primeiro termo essencial. Desse termo essencial, eu preciso achar o segundo, que é o quê? O segundo passo da minha fórmula, achar o sujeito. Então eu tenho o verbo e pergunto quem ganhou? Olha as perguntinhas que a gente aprendeu lá. Quem ganhou? Minha mãe. Então minha mãe é o sujeito dessa oração. Ótimo, beleza, eu só tenho um núcleo, né? Então seria o sujeito simples que eu chamaria. Então, o primeiro passo já foi localizar o verbo, o segundo passo já foi identificar o sujeito. Agora, o terceiro passo, eu retorno para o verbo e descubro se ele é de ação ou de ligação. O verbo ganhar é uma ação. Então, se ele é ação, significa que ele vai ser um verbo de transitividade. Ou ele é transitivo ou ele é um intransitivo, mas eu preciso analisar a transitividade dele. E aí eu pergunto, minha mãe ganhou. Será que essa frase sozinha, desse jeito, ela estaria completa? Não, né? Ganhar é um verbo transitivo. Ele precisa de complemento. Se precisa de complemento e eu percebo que ele não tem preposição, olha aí a informação,
se o complemento e o verbo se relacionam de forma direta, sem preposição, eu digo que ele é um transitivo direto. O verbo ganhou é um transitivo direto. Se ele é um transitivo direto, vou para o quarto passo. Qual é o quarto passo? Achar o complemento. O complemento dele tem que ser um objeto direto, beleza? E aí, para eu achar o objeto direto, lembra das perguntinhas que a gente usou lá no início? Verbo o quê? Não é isso? Então agora eu pergunto, ganhou o quê? Uma viagem para Paris. Nesse caso, meu objeto direto seria uma viagem para Paris. Foi o que ela ganhou. E aí eu vou ter os 4 primeiros passos resolvidos, não é verdade? Agora falta o último passo, que é achar os termos acessórios. Quando eu vou para a análise dos termos acessórios, eu percebo, eu já analisei todo mundo. Já tem o sujeito, já tem ali o objeto, o verbo, o que sobrou para eu chamar de termo acessório? Perceba que há alguns elementos que nós colocamos dentro de grupos, que é o que a gente vai chamar de sintagmas. Então, o sujeito, o que eu chamei de sujeito foi minha mãe. Mas minha mãe é um grupo, é um sintagma. Quem é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante? Mãe, né? É a palavra que mais informa aí dentro, é mãe. Então, mãe é o núcleo do sujeito. Lembra que eu falei que acessório geralmente é o que sobra? O que é que sobra depois que eu retiro o núcleo? Minha. Minha é um adjunto adnominal. Lembra? Adjuntos adnominais são aqueles que ficam próximos aos nomes para poder identificar, dar uma ideia de localização, determinar. Pois bem, minha é um adjunto adnominal, tá? Junto da palavra mãe. Beleza? Então já achei o meu primeiro termo acessório. Vou andando pela oração, vou parar lá no objeto direto. Eu tenho um sintagma grande aqui no objeto direto, que é uma viagem para Paris. Em uma viagem para Paris, qual é a palavra que mais informa? O que foi que ela ganhou? Ela ganhou Paris? Não, ela ganhou viagem, não é? Viagem é a palavra que mais informa. Então, nesse sentido, viagem é o núcleo do meu objeto direto. Se eu retiro o núcleo, o que é que sobra? Os termos acessórios. Uma é o adjunto adnominal, que acompanha o nome viagem. Uma é a adjunta adnominal. Então, dessa forma, eu faço uma análise sintática com segurança, de forma completa, sem receio de ter esquecido alguma coisa. Certo, gente? Tudo bem? Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tenha permanecido, deixa aqui nos comentários para que eu possa ter uma noção, possa ajudar vocês a resolver. E também, se houver algum conteúdo dentre esses que eu falei aqui, que sejam os mais difíceis que vocês estão tendo, maiores dificuldades, pode deixar aqui também nos comentários que eu vou buscar produzir essas aulas para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com algum colega seu, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso ajuda muito a fazer com que esse projeto cresça e que a gente consiga evoluir cada vez mais, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo enorme. Tchau!